Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, esse dia, 23 de maio de 2021, né? Graças a Deus, estamos aqui vivos, em perseverança, né? Em paciência, em vivência da palavra, em busca da Nova Jerusalém Celestial, né? Em busca da igreja, das virgens prudentes, das veredas direitas, né? Na esperança de sermos arrebatados naquele grande dia, né? Aquele grande acontecimento. O próximo grande acontecimento da criação vai ser o arrebatamento da igreja, né? Graças a Deus por isso, e nós estamos esperando por isso, né? Então, vamos continuar aí com a nossa meditação. Aí nós vamos dar uma passada agora nas outras epístolas, né? Que nós já falamos aí sobre Paulo, falamos sobre vários escritos, né? Pegamos desde o início aí dos evangelhos, fomos lá para a lei, voltamos, fomos nos profetas. Então, vamos pegar as outras epístolas aqui que os outros apóstolos, né, e discípulos escreveram, né? Para nós completarmos aqui o que foi pregado, né, na igreja primitiva. Vamos pegar a epístola aqui aos Hebreus, né, que nós sabemos que não tem o autor determinado, mas tudo leva a crer que seja o Paulo. Segundo aí a tradição, diz que ela foi escrita no ano 65, 66. Então provavelmente deve ter sido Paulo, né, que ele não tinha sido ainda martirizado. Que ele foi morto no ano de 67. Né? Estava lá em Roma, condenado de novo, né? Ou melhor, acusado de novo, foi condenado. Aliás, ele não foi nem julgado nem condenado, mandaram matar ele como se mata né, um bicho qualquer. Como era feito com os outros cristãos, né? E provavelmente devem ter matado também o Lucas, né? Que estava lá com ele, e outros irmãos, né? E segundo a tradição, diz que até o Pedro, né? O apóstolo Pedro foi morto lá em Roma. Então vamos ver aqui a Epístola aos Hebreus, né? Capítulo 1, ele vai dizer o quê? Então ele está escrevendo a Epístola aos judeus, aos hebreus, que não receberam o Messias, né? Que estavam esperando aí, e estão ainda, né? Esperando o Messias rei, né? Que os liberte aí das opressões, né? Então ele vai escrever aos hebreus sobre a igreja, né? Sobre a ligação do Velho Testamento com o Novo, né? Então ele vai escrever todas essas coisas aí e vai dizer como é que os hebreus deviam encarar, então, né? O Novo Testamento e a igreja. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, irmãos, ó, aqui no versículo 3, ó, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, né? A expressa imagem da sua pessoa. O que é isso? A imagem exata, né? Então, Jesus Cristo é a imagem exata do Pai Todo-Poderoso. Quem vê Jesus Cristo está vendo o Pai, ele disse, né? Certo?
Mas por isso nós não vamos entender que Deus é Jesus e Jesus é Deus, né? São duas pessoas distintas, o Pai e o Filho. Certo? Feito tanto mais excelente do que os anjos. Olha aí, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Né? Quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz vento, de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ó, vamos prestar atenção aqui, ó. Mas do Filho diz. Quem é que está dizendo? O Pai está dizendo: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Né? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás. Como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo. Os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, irmãos, aqui no capítulo 1, né, o escritor aí, que eu acho que é o Paulo, ele está argumentando com os hebreus acerca da pessoa do Senhor Jesus. O que ele está dizendo? Falou: o Senhor Jesus não é um profeta comum como qualquer outro, ou qualquer outro apóstolo, não. O Senhor Jesus é o Messias prometido, ele é o Filho do Deus vivo, certo? Ele governa pelos séculos dos séculos, ele é, né? Ele é o Filho unigênito, certo? Ele foi gerado eternamente, então ele não é qualquer um. Ele é o Filho do Deus vivo, e ele é o Messias, né? Então vocês devem estudar, levar isso em consideração, porque a ele foi dado exatamente esses poderes, né? Para que ele executasse a redenção e viesse aqui e se encarnasse, né? E ele é a expressa imagem do Deus vivo. É a exata imagem. Quem vê o Senhor Jesus, vê, então, Deus Todo-Poderoso. O Pai, né? Quem vê o Filho, vê o Pai, conforme ele disse em outros cantos, né? O próprio Jesus Cristo disse em outros versículos aí das Escrituras. Então, no capítulo 2, ele vai continuar os argumentos dele. O argumento do escritor aqui no início é dizer aos hebreus, né, que ele não era nenhum impostor, que ele não era nenhum condenado, nenhum transgressor da lei. Pelo contrário, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, e os hebreus estavam, né, refutando, né, não queriam aceitar, né, o Messias que veio, reprovando ali as suas religiões, o seu modo de vida, que não tinha nada a ver com a lei de Moisés, né? Então aqui no capítulo 10 ele continua: portanto,
convém-nos atentar com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, né? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Então vamos prestar atenção no que foi feito, no que foi lido, no que foi escrito pelos profetas, para que a gente não nos desvie dessas coisas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, né? Sim, mano, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua, mas aí nós vamos ver aí os grandes argumentos, né, que são apresentados pelo escritor para convencer os hebreus de que aquele Messias, né, que aquele homem que eles mataram, né, que eles crucificaram, condenaram, ele era o Messias prometido pelos profetas. Amém? Pai seja com todos nós. Amém.